Olá, é um prazer estar aqui com você novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está no canal Palavras Vivas, onde nós estaremos estudando juntos a terceira lição deste guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar aí conosco mais uma vez nesta semana, que será uma semana muito abençoada para cada um de nós, ok? E eu já quero fazer um apelo aqui para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também possam chegar também ao conhecimento. E é muito importante o estudo da lição dessa semana que nós teremos. Nós vamos aprender muito com respeito do ministério à revelação. Então, eu já quero começar com uma oração, pedindo a Deus que nos ilumine, como sempre, para que possamos não somente entender a lição, mas que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Então, oremos. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade que nos dá de podermos falar do Teu santo nome, examinar a Tua palavra e, acima de tudo, Senhor Deus, que possamos viver a palavra que nós entendemos segundo o dom do Espírito Santo. Dá-nos a Tua graça, abençoe cada pessoa que está nos assistindo, que tem nos acompanhado, que a Tua graça seja sobre eles e que eles possam ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nenhum de nós nunca foi, eu acho, à Groenlândia. É um país muito gelado. E assistindo um documentário, uma certa vez, eu vi aquelas grandes montanhas de gelo, chamadas os icebergs, e flutuando sobre a água viam alguns blocos de gelo. E eu percebia que os icebergs se movimentavam, eles iam para uma direção, e aqueles blocos que estavam na superfície, eles iam para outra direção. Agora, o que acontece com isso, né? Sabe, o que ocorre é que os ventos da superfície, eles conduzem os pequenos blocos, enquanto aquelas enormes massas de gelo, ou os icebergs, são levadas por correntes oceânicas profundas. Humanamente falando, é impossível explicar esse fenômeno da natureza e considerar a ascensão e a queda das nações ao longo da história é como explicar os ventos da superfície e as correntes oceânicas. Os ventos da superfície representam tudo o que é mutável e imprevisível, assim como é também a vontade humana. Porém, outra força ainda mais poderosa e muito semelhante às correntes oceânicas atua simultaneamente com esses ventos da superfície. Ou seja, parece que a ascensão e a queda das nações, ideologias e partidos políticos aconteçam a critério e capricho do ser humano. Daniel 2 mostra que o Deus do céu é quem realmente conduz a história humana para seu grande final. No mundo antigo, os sonhos eram levados muito a sério. Os sábios babilônicos, principalmente, acreditavam que os deuses pudessem revelar a interpretação dos mesmos. Confiado nisso, o rei Nabucodonosor convoca os sábios para que lhe dê a interpretação de um sonho que ele havia sonhado, e para complicar a situação, ele havia se esquecido do mesmo. E nesse caso, os sábios tinham que não somente dar a interpretação, como dizer ao rei qual fora o sonho que ele teve. Nunca, em todo o mundo de então, tinha acontecido algo assim, e nenhum soberano havia feito tal pedido aos seus sábios e adivinhos. Temerosos, os sábios insistem para que o rei lhes conte o sonho, para que a interpretação fosse dada. Hoje, muitos têm suas superstições quanto aos sonhos também. Dizem que se, por exemplo, alguém sonhar com uma cobra muito grande, é porque seus amigos são fiéis. Porém, se a cobra for de tamanho mínimo, você deve se prevenir contra possíveis traições. Alguns dizem que sonhar com dentes que caem na boca, dizem que pode ser morte de pessoa conhecida ou parente próximo. E por aí vai. Com certeza você já deve ter ouvido coisas parecidas de algum parente mais velho. O fato é que, na situação dos sábios de Babilônia, eles queriam que o rei lhes contasse o sonho para que pudessem dar a interpretação que o agradasse. O rei percebeu que eles estavam tentando
enrolá-lo e disse que se eles não lhe contassem o sonho e a interpretação, todos iriam morrer. Foi então que, diante dessa ameaça do rei, que eles disseram ser incapacitados e que não havia ninguém que pudesse revelar diante do rei o seu sonho e a sua interpretação, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Frustrado, o rei ordenou que todos os sábios do reino fossem mortos. Daniel e seus companheiros haviam acabado de concluir o treinamento e tinham sido admitidos no círculo de especialistas do rei. E foi por isso que o decreto também se aplicava a eles. Particularmente, eu sempre achei que quando o decreto foi promulgado, os primeiros a serem buscados para a execução foram Daniel e os seus amigos. Na realidade, o idioma original sugere que o decreto teria sido imediatamente executado e que os sábios que estavam na presença imediata do rei foram os primeiros a serem executados. E Daniel e seus amigos seriam executados em seguida. Mas Daniel, avisada e prudentemente, pediu ao rei tempo para decifrar o mistério. Embora o rei houvesse acusado os magos de tentar ganhar tempo e de a execução já ter sido iniciada, ele prontamente atendeu ao pedido de Daniel. Daniel com certeza concordava com a afirmação dos magos de que nenhum ser humano podia resolver aquele mistério. Mas ele conhecia o Deus que podia revelar tanto o conteúdo quanto a interpretação. Daniel sabia por experiência própria que Deus sempre estava próximo e não distante, como muitos diziam na época. Dizendo a transcendência de Deus. Deus está lá no alto e o ser humano aqui. Deus, ele é imanente. Ou seja, ele participa na criação. Ele está sempre conosco, embora seu trono esteja lá nos céus. Daniel, então, convida os seus amigos para um círculo de oração, explicando que seriam executados se Deus não revelasse o conteúdo e a interpretação. Nós sempre enfrentamos problemas e alguns até parecem insolúveis. Mas como Daniel, devemos reconhecer que o Senhor é grande o bastante para resolver todos, inclusive os que achamos impossíveis. Na oração desse capítulo, vemos dois tipos de oração. A primeira é uma petição a Deus para que ele revelasse o conteúdo do sonho e sua interpretação. Enquanto oravam, Deus respondeu à petição e revelou o conteúdo e a interpretação do sonho. Da mesma forma, podemos ter certeza de que sempre que pedimos misericórdia ao Deus do céu, nossas petições serão ouvidas, mesmo que não da forma tão dramática como vimos nessa passagem bíblica, pois o Deus de Daniel também é o nosso Senhor. Em resposta ao fato de que o Criador atendeu sua petição, vemos outro tipo de oração de Daniel e seus amigos. Essa oração foi uma oração de gratidão e louvor. Eles louvaram a Deus porque Ele é a fonte de toda sabedoria e está no controle da natureza e da história política. Temos nesse relato uma lição importante para nós. Quantas vezes louvamos a Deus agradecendo porque Ele respondeu às nossas orações? Isso nos faz lembrar o relato dos 10 leprosos curados por Jesus. Apenas um retornou para dar glória a Deus. Quando rogamos ao Senhor, podemos crer que Ele fará o melhor para nós. Portanto, devemos louvá-lo e agradecer-lhe sempre, independentemente das circunstâncias que nos encontramos. Daniel declarou que ninguém na terra poderia atender ao pedido do rei, somente o Deus do céu, revelador de segredos e mistérios a quem ele servia. Essas palavras devem permanecer em nossa mente, pois servem para confirmar nossa fé no Altíssimo sempre. Daniel não hesitou em contar para o rei que a solução para o mistério veio dos céus. Antes, porém, de relatar o sonho e sua interpretação, Daniel mencionou os pensamentos e as preocupações que o rei não havia expresso por palavras, ou seja, os pensamentos e preocupações que não deixaram dormir. Essas informações eram exclusivas do rei e Deus revelou a Daniel mediante um poder sobrenatural. Essa informação deu mais credibilidade à mensagem. Por outro lado, ao relatar o conteúdo do sonho, Daniel arriscou desencadear outra crise no rei, pois o sonho não era necessariamente uma boa notícia.
O sonho consistia em uma estátua majestosa, com sua cabeça de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés misturados com ferro e barro. Por fim, uma pedra feriu a estátua nos pés, e toda a estrutura foi destruída e espalhada como palha ao vento. Daniel explicou ao rei que os diferentes metais representavam reinos sucessivos que substituiriam um ao outro ao longo da história, até que um reino de natureza completamente diferente os substituiria. Este era o reino eterno de Deus que vai durar para sempre. Que bênção! Nessa profecia vemos a presciência de Deus acerca da história do mundo, pois ele apresenta um esboço profético geral e funciona como um parâmetro para abordar as profecias mais detalhadas de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 11. Além disso, Daniel 2 não é uma profecia clássica, mas uma profecia apocalíptica. Como vimos na lição passada, a profecia apocalíptica é incondicional e tem cumprimento único. Ela pode ter múltiplas aplicações espirituais ou teológicas, mas aponta para um só cumprimento profético. Esse cumprimento profético é uma consequência lógica da abordagem historicista que vê a profecia apocalíptica retratando a história desde a época do profeta até o fim dos tempos. A cabeça de ouro representava a Babilônia, pois nenhum outro metal poderia representar melhor seu poder e riqueza. A Bíblia chama Babilônia de a cidade dourada, em Isaías 14, verso 4. E um copo de ouro na mão do Senhor, Jeremias 51, verso 7. O peito e os braços de prata representavam a Média e a Pérsia. Embora tenham conquistado Babilônia, o Império Medo-Persa jamais alcançou o esplendor do Império Babilônico. O ventre e os quadris de bronze representavam a Grécia. Ezequiel 27:13 descreve os gregos negociando objetos de bronze. Os soldados gregos eram conhecidos por suas armaduras de bronze. As pernas de ferro representavam Roma. Como Daniel explicou, o ferro representava o poder esmagador do Império Romano, que durou mais que qualquer outro império anterior. Os pés em parte de ferro e em parte de barro representam uma Europa dividida. Uma mistura do ferro com o barro apresenta uma imagem adequada do que ocorreu após a queda do Império Romano. Embora muitas tentativas tenham sido feitas para unificar a Europa, desde alianças matrimoniais entre as casas reais até a União Europeia, a divisão e a desunião prevaleceram e, de acordo com a profecia, permanecerão assim até que Deus estabeleça seu reino eterno. O que precisamos entender é que o foco do sonho está no que acontecerá nos últimos dias. Pois, por mais poderosos e ricos que tenham sido, os reinos nada mais são que um prelúdio do estabelecimento do reino representado pela pedra. A metáfora da rocha na Bíblia muitas vezes simboliza Deus. E a pedra também pode ser uma representação do Messias. Alguns teólogos defendem que o reino de pedra foi estabelecido durante o ministério de Jesus Cristo e que a propagação do Evangelho é um indício de que o reino de Deus tomou conta do mundo. Mas eles se esquecem que o reino de pedra só passará a existir somente depois que os 4 principais reinos caírem, ou seja, Babilônia, que reinou durante vários anos, do ano 626 até 539, a Média Pérsia do ano 539 até o ano 331 a.C., Grécia do ano 331 ao ano 168 a.C. e Roma do ano 168 até o ano 476 depois de Cristo. Os 4 reinos, como vimos, já passaram com precisão cirúrgica. Quando a história humana chegar aos dias dos reinos divididos, representado pelos pés e dedos da estátua, aí se cumprirá Daniel 2:32. Como é bom saber que, em meio a todo o caos e sofrimento deste mundo caído, Deus está no controle e concluirá todas as coisas de maneira gloriosa. O reino de Deus abrange todo o mundo, e é por isso que somente a vinda de Cristo cumprirá o clímax dessa profecia. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E precisamos, como Daniel e seus amigos, confiar no Senhor em qualquer circunstância da vida e ter o mesmo senso de missão que tinham enquanto cumpriam suas responsabilidades. O apelo que eu faço para você hoje
é que você confie na palavra profética, confie na profecia. Tudo está se cumprindo de maneira exata, como os profetas haviam predito. Nós, é bem provável que somos a última geração do povo de Deus neste mundo. Precisamos viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Deus, como convocou Daniel e seus amigos, Deus hoje convoca a mim e convoca a você para o seu exército, para que nós possamos dar testemunho de que Ele em breve virá a este mundo. Então Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua vida seja a vida de bênção, não só para você, mas para outras pessoas. Então que Deus te guarde, fique na paz, fique com Deus e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.